Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu separei aqui um problema muito similar ao problema anterior que nós resolvemos no último vídeo. E é um problema bem interessante, porque ele envolve o mesmo sistema aqui ciclônico, agora em outras duas localidades, mesmo sobre a ação da mesma diferença de pressão, e a gente vai ver algumas coisas interessantes aqui do que vai acontecer quando a gente faz a comparação dessas magnitudes das forças do gradiente de pressão. Esse problema é o seguinte, olha só. A figura ao lado mostra o campo de pressão à superfície para o dia 13 de setembro de 2021, às 20 horas UTC, onde observa-se o estabelecimento de um ciclone com centro de 996 HPA, hectopascais, no Paraguai. Está ali, né? No lado oeste e noroeste do Paraguai. Baseado nas informações disponíveis na figura, calcule o valor da magnitude da força do gradiente de pressão entre a cidade de Puerto de la Victoria, no Paraguai, que é esse ponto aqui primeiro que eu estou identificando para vocês em vermelho, e Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, que é esse outro ponto aqui. Então, considere a densidade do ar constante, igual a 1,29 kg por metro cúbico, e a distância em linha reta entre as duas cidades como sendo de aproximadamente 322,15 km. Considere, né, que o intervalo entre essas isóbaras seja de 2 hectopascais. Então, vamos resolver esse problema aqui, como eu falei anteriormente para vocês. Eles são similares, esse problema é similar ao anterior, mas aqui a gente vai ver uma coisa interessante. Então, olha só, a gente sabe que a força do gradiente de pressão pode ser por unidade de massa, pode ser representada por essa equação aqui, dada por -1 sobre ρ, onde ρ é a densidade do ar, que multiplica o gradiente de P. Ok? E aí a gente tem aqui a força do gradiente de pressão, né, que é um vetor, essa força é representada por um vetor que aponta no sentido da pressão caindo. Nesse caso, se a gente fosse colocar aqui o vetor força do gradiente de pressão, ele estaria apontando nesta direção aqui, ó. Opa! Nesta direção. Da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, em direção à cidade de Puerto de la Victoria, no Paraguai. Então, a força do gradiente de pressão estaria apontando nesta direção aqui. Ok? Então, é nessa direção que as parcelas de fluido, uma vez sendo aceleradas por essa força, deveriam seguir na direção da cidade de Dourados para Puerto de la Victoria, no Paraguai. Então, vamos lá. Vamos calcular a magnitude dessa força. Então, aqui, né, força do gradiente de pressão igual a -1 sobre ρ, que multiplica, né, abrindo esse nábula P aí, vai ficar um dρ de P, dρ de xi, mais dρ de P, dρ de yj, mais dρ de P, dρ de zk. Aqui em coordenadas cartesianas, esse gradiente de pressão pode ser escrito dessa maneira. Aí, ó, a gente vê nitidamente que essas duas cidades estão, por exemplo, aqui afastadas na direção x. Então, eu vou usar essa variação de pressão em relação à direção x e assumir que a variação da pressão na direção y e na direção z podem ser desprezadas. Vou considerar aqui igual a zero, mas eu estou desprezando essas duas variações de pressão aqui na direção y e na direção z. De forma que eu vou ficar com essa equação como um f grade P igual a -1 sobre ρ, dρ de P, dρ de x, i. O problema está pedindo para que seja calculado o módulo dessa força do gradiente de pressão. Então, o módulo da força do gradiente de pressão vai ser igual a 1 sobre ρ, dρ de P, dρ de x. Eu posso escrever esse dρ de P, dρ de x, como 1
variação da pressão na direção X. E a pressão, nesse caso, como eu estou trabalhando com a magnitude dessa força do gradiente de pressão, eu posso usar aqui já a diferença da pressão na direção X. E como a gente sabe que a pressão na cidade de Puerto de la Vitória vale, vou colocar o valor aqui, ó, vale 1000 hectopascais, e a pressão aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, valendo 1006 hectopascais. Então, essa diferença de pressão é igual a 6 hectopascais, né? E vou multiplicar isso por 10 ao quadrado para transformar hectopascal em pascal e dividir por essa distância aqui entre as duas cidades, que é da ordem de 322,15 quilômetros, que eu vou transformar agora para metros, multiplicar por 10 ao terceiro. Essa conta aqui vai dar um valor aproximado de 1,86 vezes 10 a menos 3 pascal por metro. Variação da pressão por unidade de distância entre as cidades de Puerto de la Vitória e Dourados. Então, eu tenho aqui a variação da pressão. Vou calcular agora a magnitude da força do gradiente de pressão, que vai ser igual a 1 sobre ρ, onde ρ é a densidade do ar, e dado no problema como 1,29 kg por metro cúbico, vezes 1,86 vezes 10 a menos 3 pascal por metro. Está todo mundo dentro do Sistema Internacional de Unidades. E esse valor do módulo da força do gradiente de pressão, resolvendo essa conta, 1,44 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, esse aqui é o valor da magnitude da força do gradiente de pressão. Olha uma coisa interessante aqui. Se a gente determinar, do jeito que eu mostrei para vocês nos últimos exercícios que eu resolvi aqui, a velocidade adquirida por essas parcelas de fluido após, por exemplo, um ΔT aqui, um dt, um intervalo de tempo igual a 2 horas, que é igual a 7.200 segundos, a gente iria achar uma velocidade final para essas parcelas de fluido sob a ação dessa força do gradiente de pressão da ordem de 10,39 metros por segundo. Se a gente utiliza, os valores que foram obtidos da magnitude da força do gradiente de pressão no problema número 3, que é esse problema que está separando aqui a cidade de Assunção, de Tavares, no Rio Grande do Sul, veja que a diferença de pressão também é de 6 HPA aqui, que é o problema 3 que eu resolvi anteriormente, e também nesse problema 4, essa variação de pressão é igual a 6 hectopascais. O problema é que a distância onde está ocorrendo essa variação de pressão, no problema 4, é menor, é bem menor do que a distância onde está ocorrendo essa mesma variação de pressão no problema 3. Se nós fôssemos determinar o valor da velocidade final adquirida por essas parcelas aqui de fluido no problema 3, que eu estou trazendo ele aqui de novo para efeito de comparação, tá? A gente ia ter uma velocidade da ordem, que eu vou colocar um VF, que linha, que está associado ao problema 3, que eu resolvi anteriormente, após 2 horas sobre a ação dessa força do gradiente de pressão, e a gente ia encontrar um valor da ordem de 2,54 metros por segundo. Por quê? Porque lá a gente obteve uma força do gradiente de pressão bem menor do que a força do gradiente de pressão que nós achamos para esse problema número 4.
De maneira que a gente pode, né, perceber, lógico, as parcelas de fluido são aceleradas na direção do centro aqui do ciclone, nos dois casos, tá? Mas só aqui nesse caso aqui, onde nós temos as cidades de Puerto de la Vitória e Dourados, como essa magnitude da força do gradiente de pressão é mais intenso, ele vai acelerar essas parcelas de fluido mais intensamente entre essas duas cidades do que nessas outras duas, mesmo que a diferença de pressão entre as duas cidades, nesse caso aqui e aqui, sejam as mesmas. A variação de pressão é da ordem de 6 hectopascais. Porém, essa distância é muito menor. Então, isso que eu queria trazer para vocês, né? Então, o mesmo ciclone aqui, nesse caso, atuando sobre essa localidade, vai ter forças do gradiente de pressão diferentes em diferentes partes desse sistema, né? Mostrando aqui, quando essas isobras são mais próximas uma das outras, você tem uma maior intensidade dessa força do gradiente de pressão, mesmo para a mesma variação de pressão entre as cidades aqui vermelhas, né, e essas cidades aqui representadas por esses pontos em amarelo. Então, se você fosse, por exemplo, né, determinar essa intensidade da força do gradiente de pressão nesse local aqui, onde as isobras são muito próximas uma das outras, a intensidade seria maior ainda. Tá? Então, você tem, num caso desse, como o ciclone não é perfeitamente circular, a gente vai ter regiões dele em que a força do gradiente de pressão é maior do que em outras regiões, produzindo ventos mais fortes nessas regiões onde a força do gradiente de pressão é mais intensa. Essa força do gradiente de pressão vai produzir variações na quantidade de movimento dessas parcelas de fluido que se encontram nesses ambientes. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, coloquem aí nos comentários aqui mesmo do nosso chat. Então, até o nosso próximo encontro.